Se você já tentou organizar múltiplos agentes de IA trabalhando juntos, você sabe o caos que isso pode virar. Agentes se atropelando, respostas desconexas e fluxos que quebram facilmente. A verdade é que sem uma boa estrutura, a promessa de criar agentes se torna mais uma dor de cabeça do que uma solução. E é aí que o Flowise entra. Com uma abordagem visual baseada em LangGraph, ele transforma a orquestração de agentes complexos em algo extremamente fluido, modular e confiável. E hoje eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso. Então, sem mais enrolação, vamos para a tela do computador, que lá a gente vai criar um fluxo de multi-agentes bem bacana. Fechou? Então, vamos para o que interessa. Então aqui vocês já conseguem ver a minha tela, eu tô com esse fluxo aqui montado, um time de agentes. Primeiramente, antes da gente construir esse fluxo, eu quero mostrar para vocês ele funcionando, para vocês verem o objetivo que a gente quer alcançar até o final desse vídeo. Para fazer esse teste, eu não vou explicar nada aqui do fluxo para vocês, eu só vou mostrar ele funcionando. Basicamente aqui eu tenho um time que escreve newsletter e eu vou pedir para ele criar uma newsletter sobre RAG. Então aqui a gente já consegue ver o supervisor chamando o nosso retriever. Esse retriever nada mais é do que um agente que vai ser responsável por buscar informações na web. Então ele é conectado a SERP API, tá? Para quem não conhece, eu vou explicar também isso no vídeo. Em seguida ele vai chamar o nosso summarizer, que é um agente responsável por resumir essas pesquisas. Em seguida vem o classifier, que ele vai classificar cada um desses resumos. O ajustador de tom, ele vai pegar todos esses resumos e ajustar o tom para ficar da melhor forma para nossa newsletter. Depois disso, o que ele vai fazer é jogar para o CTA Generator. Então é um agente que ele vai ser responsável apenas por gerar uma CTA para nossa newsletter. Após isso, por último, mas não menos importante, é a cereja do bolo, o nosso aggregator, ele vai pegar todas essas informações e todo esse trabalho feito pelos últimos 5 agentes e organizar numa estrutura sólida, tá? Uma estrutura bem clara e bonita que a gente consegue colocar a nossa newsletter. Então, basicamente fica assim, a resposta final. Aqui ficou mais bonito, né? Na tela do aggregator. Daily AI Newsletter, e daí aqui ele separou, né? Ele conseguiu classificar por tendência. Aqui já são o resumo da pesquisa e com o tom ajustado. Inclusive ele deixa a referência aqui. Então a classificação desse é tendência, esse aqui é entrevista, esse e esse são pesquisas e esse, o último, é produto. Então um fluxo bem bacana, né? Após isso vem até a nossa CTA e acaba. Então assim, vocês podem ver que é uma coisa bem legal, bem interessante, um funcionamento incrível. Esses agentes estão realizando um trabalho em equipe fantástico, cara, sem nada a reclamar. Só tem um porém, que se você quer copiar esse fluxo e talvez realmente aplicar, seria mais interessante, no meu ponto de vista, fazer uma newsletter com cada tópico um pouco mais desenvolvido, porque aqui eu pedi para ele manter um resumo pequeno. Mas se o seu intuito é fazer uma newsletter realmente boa e completa, no meu ponto de vista é mais interessante você formatar textos maiores. Mas beleza, deu para vocês verem o funcionamento dele? Bem legal, né? Agora o mais importante é como a gente constrói isso. Então, aqui selecionando todos os módulos do meu fluxo, eu posso apertar Delete e pronto, meu fluxo foi apagado e a gente pode começar a construir isso aqui do zero. Como o intuito desse vídeo é mostrar a funcionalidade de multi-agentes, eu não vou construir um fluxo de agentes sequenciais, que foi o que eu fiz nos últimos vídeos. Então, a gente tem que vir nessa seção de multi-agentes. E basicamente o que a gente tem aqui é supervisor e workers. Então, o nosso primeiro passo é puxar um supervisor para o nosso canvas, né? Para o nosso fluxo aqui. Após isso, eu vou conectar um chat model nele e no caso vai ser chat OpenAI. A gente pode puxar esse output para cá, aqui nesse primeiro input do módulo. Você tem que setar a sua credencial. Caso você ainda não tenha configurado, é só você entrar no site da OpenAI, abastecer a sua conta e criar uma chave de API. Feito isso, é só você vir em Create New e daí você pode colar a sua chave de API aqui e pronto, você vai ter a sua credencial cadastrada com sucesso. Depois disso, o que a gente vai fazer é selecionar um modelo, que no caso eu vou utilizar o GPT 4.1, e a temperatura, no caso eu vou deixar aqui uma temperatura mais baixa, vou deixar 0.2, porque isso faz com que o modelo siga as instruções mais à risca. Agora, se você quiser mais criatividade, você pode deixar essa temperatura um pouco mais alta. Feito isso, nosso próximo passo é começar a configurar nossos workers. Então a gente pode vir aqui de novo em multi-agents, worker, e a gente pode já configurar o nosso primeiro, que
que, se vocês lembram, o nosso Retriever, nosso primeiro agente, ele vai ser responsável por recuperar informações na web. Para isso, você pode utilizar várias tools diferentes. Uma das mais conhecidas é o Brave Search. Se você tem uma conta, se você já tem o costume de usar o Brave Search, eu recomendo que você utilize ele. No caso, eu vou estar utilizando o SERP API. Então, aqui no nosso pesquisador de ferramentas, a gente pode pesquisar por SERP API. Tem um outro módulo de SERP API, deixa eu ver se eu encontro. É um Document Loader, tá? Tem esse também. Cuidado para você não confundir, porque não vai dar para conectar ele nesse campo de tools. Então, pega a tool correta do SERP API, ou seja lá qual você queira utilizar. É só conectar aqui em Tools e a gente vai ter que setar uma credencial. Para isso, é só você acessar o site do SERP API. Você faz login normalmente. Eu vou fazer o login com a minha conta do Google. Feito isso, ele vai pedir umas verificações aqui para você. Pedir para você verificar o seu e-mail e o seu número de telefone. Aqui você pode continuar com um plano gratuito mesmo, assim como eu estou fazendo, que para fins de testes e tudo mais vai funcionar muito bem. Então, uma vez que você logou lá no SERP API, é muito simples, vai ter um dashboard para você com a sua chave de API. Basta você copiar essa chave de API, vir aqui em Connect Credential, você vai criar uma nova e colar a sua chave de API aqui. Muito simples, não tem erro. Então, como eu já tenho uma cadastrada, eu vou selecionar ela aqui e pronto, a nossa tool está configurada. Agora o que a gente tem que fazer é configurar o nosso agente, que basicamente vai ser um nome e um prompt. Então aqui de nome eu vou colocar como Retriever, porque ele é um buscador de informação. Já aqui no prompt a gente pode expandir essa tela. Eu vou apagar esse prompt que tem aqui. Eu já tenho um prompt pronto, né? Então eu colei ele aqui, mas eu vou passar em cada parte dele para vocês entenderem como que eu fiz. Basicamente o papel dele eu passei aqui que ele é um pesquisador de notícias e temas relevantes. Então a task dele é com base no que for pedido. No caso o usuário vai enviar a question, né, pro supervisor. O supervisor por sua vez vai passar para esse agente. Ele vai falar, pô, o tema foi esse, então pesquise sobre isso. Então, com base no pedido, né, ele vai utilizar as tools que estão ao alcance dele para tentar atingir o resultado que a gente está pedindo para ele. Então aqui eu especifico as tools, que no caso é só uma, né, SERP API, e eu passo coisas específicas também, como extrair essas informações, no mínimo 5 fontes diferentes que eu peço para ele. Responda com o máximo de informações que conseguir e após ele extrair, ele deve pedir para passar para o Summarizer. Isso aqui é uma coisa que eu não sei se é uma boa prática, se as pessoas costumam utilizar, mas eu testei isso no meu fluxo e funcionou. O supervisor ele funciona muito bem quando você especifica para o agente pedir para passar para o próximo trabalhador. Então, no final que ele terminar de gerar as informações, né, no final da resposta dele do output, ele vai colocar assim, passando para o Summarizer. Então, o supervisor, eu acho que ajuda o supervisor a entender que ele tem que passar por aquele próximo agente, porque senão ele vai tentar usar o mínimo de agentes possíveis para alcançar aquele resultado. Então, se a gente está permitindo que ele utilize 6 agentes, às vezes ele pode utilizar 3, porque ele achou que não é necessário passar por algum agente específico. E por esse motivo que eu especifico para os agentes falarem qual é o próximo passo. Então aqui eu passei um contexto, né, falando que ele faz parte de uma equipe que escreve newsletter. Feito isso, é só você salvar aqui o prompt e basicamente é para ele estar funcionando. Então aqui o nosso próximo passo seria configurar o nosso Summarizer, né, que é o agente responsável por realizar os resumos. Então aqui você pode simplesmente vir e duplicar esse módulo. Os outros agentes eles não vão ter tools, já vou adiantando, mas se você achar necessário, se você quiser fazer esse mesmo fluxo e utilizar tools, disponibilizar tools para os outros agentes, fique à vontade, talvez você consiga melhores resultados até. Então o que a gente tem que fazer é puxar aqui esse nó de supervisor para esse de worker e pronto. Aqui é a mesma coisa, é só configurar o nome e o prompt. Basicamente para todos os outros workers vão ser desse jeito. Então aqui o primeiro passo, Summarizer. Outra coisa, eu tô colocando esses nomes em inglês, mas se você quiser colocar em português, fica à vontade. Outra dica que eu dou, para você alcançar melhores resultados, eu recomendo você passar esses prompts em inglês. Só que para esse vídeo ficar mais didático, eu gosto de trazer nos meus vídeos, né, o prompt em português, até pra gente conseguir compreender melhor. E assim, esses modelos entendem bem o português, eles conseguem trabalhar bem em cima de prompts em português. Porém, eu recomendo que se
você realmente quiser resultados melhores, que você faça esses prompts em inglês. Dito isso, a gente pode trocar o nosso prompt aqui desse summarizer. Então eu vou apagar e vou colar para cá o prompt que eu já tenho criado. Aqui basicamente eu tô falando que ele é um resumidor. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas também não existe uma tradução direta para summarizer, né? Acredito eu. Então eu coloquei que ele é um resumidor profissional, que ele escreve resumos bem, né, tudo mais. A tarefa dele é resumir as informações que ele receber, né? E aqui eu passo coisas específicas, como ele vai receber 5 fontes diferentes e depois disso ele tem que passar para o classifier, que ele vai pegar esses resumos e classificar cada um deles. Você pode salvar isso e agora o nosso próximo passo seria construir o nosso classifier. Eu recomendo que ao longo da criação dos seus fluxos você realize testes, tá? Quando eu estava construindo esse fluxo, eu colocava um worker, configurava ele, passava o prompt e testava. Então eu recomendo que você faça isso. Eu não vou fazer por questão de didática, né? E ficar um vídeo mais rápido, não demorar tanto. Porém, quando eu estava construindo esse agente, eu fiz testes em cada etapa, cada worker, para ver se estava funcionando. Porque é frustrante você construir o seu fluxo inteiro e só no final você decidir testar e quebrar a cara. Então, sempre que você estiver desenvolvendo um fluxo do zero, eu recomendo que você teste cada etapa para não chegar no final e você se arrepender. Dito isso, vamos configurar o nosso próximo agente aqui. Bom, então o nome dele vai ser classifier, né? Ou classificador. A gente expande o prompt dele, pode apagar isso aqui. Então aqui eu colei o prompt, basicamente eu tô falando que ele é o classificador dessa equipe. Ele vai classificar as informações que receber. E aqui eu tô passando as opções de classificação que ele tem. No caso, pesquisa, produto, tendência ou entrevista. Então ele tem que gerar uma classificação para cada uma das informações e retornar no seguinte formato. Eu coloquei para ele dar o output dele com a classificação e o resumo embaixo. Só repetir o resumo que ele recebeu. Passo o contexto dizendo que ele é o responsável por classificar cada uma dessas informações na nossa equipe. E eu pedi para ele passar para o Tone Adjuster depois que ele terminar de responder. Feito isso, é só você clicar em salvar. E antes de continuar esse fluxo também, só um detalhe, você pode perceber que quando a gente utiliza os multi-agentes para construir os nossos fluxos, a gente possui um nível de abstração bem mais baixo em relação aos agentes sequenciais. É relativamente mais simples configurar esses fluxos utilizando multi-agentes, porque muitas configurações elas já estão prontas, a comunicação entre os agentes é muito mais intuitiva, né? Porque aqui a gente só mexe com prompt, então já boa parte do fluxo já é pronta, né? Já é montada, então a comunicação deles a gente não precisa configurar exatamente cada detalhezinho. Só esse ponto, né? Que se você também quiser focar em construir fluxos com um nível de abstração um pouco menor, seria mais interessante. Assim, né? Dependendo da solução que você busca construir, seria mais interessante você utilizar os multi-agentes. Assim, pela facilidade que eles proporcionam para construir, né? Bom, então o nosso próximo worker aqui seria o ajustador de tom, como você queira chamar. Então eu vou duplicar esse aqui, vou colocar o mesmo nome. A gente pode expandir agora essa telinha de prompt novamente, dar um Ctrl A, apagar isso aqui tudo e colar o prompt que eu já tenho pronto. Basicamente aqui eu tô falando que ele é responsável por ajustar o tom dos resumos que ele receber. Então a tarefa dele é ajustar cada uma das informações. Em específicos eu falei para ele manter as informações factuais, usa linguagem conversacional, envolvente e acessível, não exceder 60 palavras. Então aqui você também pode modificar, caso você queira criar uma newsletter com as divisões ou cada tópico um pouco maior, você pode alterar essa quantidade de palavras. E após terminar, ele deve passar a próxima tarefa para o CTA Generator antes de finalizar esse fluxo. E aqui também a resposta ele deve passar com a classificação e o resumo. Só que no caso, o resumo dessa vez é com o tom ajustado. O contexto é que ele faz parte da equipe, né, de criação de newsletter, e o papel dele é ajustar o tom das pesquisas para passar adiante e terminar o fluxo. Então você pode salvar esse prompt e a gente pode passar para o próximo worker. Lembrando também que eu disponibilizo todos esses prompts dentro do Blueprint, que eu disponibilizo gratuitamente aí na descrição. Então, se você quiser ter acesso ao prompt ou até mesmo ao fluxo inteiro, basta você descer aí na descrição. É o primeiro link que eu deixo, é o link do Blueprint. Você só vai ter que deixar o seu e-mail lá e você vai receber o seu Blueprint na mesma hora. E você já pode baixar, importar para o seu cenário e ser feliz. Então, vamos continuar aqui. A gente tem que construir ainda mais 2 workers. Então, o que eu vou fazer é duplicar
duplicar isso aqui de novo, pegar aqui o nosso supervisor e conectar nesse módulo. Não foi. Deixa eu conectar daqui para cá. Fechou. Então, esse aqui vai ser o CTA Generator. Fechou. Então, aqui eu colei o meu prompt. Ele é responsável por gerar a CTA da nossa newsletter e ele vai escrever uma mensagem de encerramento curta, convidando o leitor a se inscrever, visitar o nosso blog e conhecer os nossos serviços. Específico, após ele terminar, ele deve enviar essas informações para o aggregator e ele vai trabalhar em cima de todas as últimas interações entre os outros membros da equipe. É só a gente salvar, muito simples, e o nosso último agente, mas não menos importante, é o aggregator. Ele vai agregar todas essas informações e todo o trabalho que os outros membros fizeram e colocar isso numa estrutura bem organizada. Então o nome aggregator. Então aqui eu posso colar o prompt nele. Aqui eu estou dizendo que ele é um copywriter, tá? Até para ele entender que ele tem que escrever. E o seu papel é receber todas as informações e o trabalho dos outros membros e formatar tudo da melhor forma possível na newsletter. Então a tarefa dele é montar o conteúdo em Markdown seguindo essa estrutura. E aqui eu passo uma estruturinha simples para ele. Específico, eu estou pedindo para ele seguir a estrutura e garantir que todas as informações estão sendo usadas e organizadas corretamente. Fechou. Então basicamente é isso. A gente tem o nosso fluxo já configurado. Como vocês puderam ver, é aquilo que eu disse. Construir multi-agentes envolve um nível de abstração um pouco mais baixo, até porque aqui a gente só mexe com prompts e no máximo colocar uma credencial de uma tool. Convenhamos, até uma criança faz isso. Beleza, então feito isso aqui, fluxo construído, a gente pode salvar e clicar aqui nesse botãozinho de chat para a gente fazer um teste. Então aqui eu vou limpar o meu chat, porque eu já tinha feito um teste no início do vídeo, abrir ele de novo. Então eu vou pedir novamente para ele criar uma newsletter sobre RAG e enviar. Vamos esperar então ele começar aqui. No caso, ele já jogou para o nosso retriever e ele vai começar a buscar as informações na web. Pronto, ele já recuperou as informações. Agora o nosso supervisor está passando o trabalho para o nosso summarizer, onde ele vai fazer o resumo, né, de cada uma dessas pesquisas. Já já a gente vai passar para cada um desses, tá? Ó, aqui no final, pronto para o classifier. É aquela coisa que eu especifiquei no final de todos os agentes. Então ele já passou pelo classifier, agora está no tone, adjuster. Beleza, depois dele ajustar o tom de cada uma dos resumos, ele vai passar para quem eu já me perdi, o CTA Generator. Né? E depois para o aggregator, que por fim está formatando toda a nossa newsletter para devolver para o usuário final. Então, feito isso, vamos dar uma análise geral aqui no resultado dele. Então, ele pediu para passar essas informações para o nosso retriever, né? Então, aqui a gente pode até conferir o state dele. Então, ele coloca uma variável de next retriever, que é o nome do nosso agente. Esse next, ele aponta o próximo lugar que o fluxo vai seguir, no caso, o próximo worker. Ele passa instruções também, e aqui ele também passa uma... não é uma lista, né? É uma string com todos os nossos membros da equipe. Beleza? Então aqui ele recuperou as informações com título, link e descrição. Exatamente o que a gente pediu para ele. Então aqui estão todas as nossas fontes. 5 fontes de informação. Agora o nosso summarizer vai resumir cada uma dessas informações e passar para o nosso classificador, que por sua vez vai classificar cada uma delas, né? Então aqui a gente tem classificação, produto, resumo, e ele repete o resumo. Classificação tal, resumo tal. Então aqui a gente pode ver que ele separou em produto, pesquisa, tendência, pesquisa e tendência novamente. Isso aqui, claro, é aleatório, pode voltar a 5 tendências, 5 pesquisas, 4 produtos, mas talvez você pode corrigir isso tudo no prompt ou na query que você manda aqui no chat, tá? Em seguida, ele vai passar para o nosso ajustador de tom, onde ele vai repetir a classificação, fazer um resumo já ajustado. Então a resposta dele vai ser semelhante à do classificador, porém ele vai ajustar o tom de cada um dos resumos. Em seguida ele vai passar para o CTA Generator, que o resultado dele foi simples. Não perca as novidades, inscreva-se na nossa newsletter, visite o nosso blog aí ele passa o site, que no caso é um site inexistente, né, que eu passei no prompt. No caso você passaria o seu próprio site e descubra nossos serviços de consultoria e automação em IA. Por favor, repasse para o aggregator para finalizar a newsletter. Então, por último, ele montou aqui uma instrução para o aggregator e ele vai agregar todas as informações da forma mais bonita e organizada. Então, Daily AI Newsletter, produto foi uma pesquisa foram 2, tendência foram 2 também, e foi isso. E por último, a nossa CTA. Então, todas essas aqui com o tom ajustado, com a classificação, a gente gerou a CTA, a gente ajustou o tom, né, dos resumos e agregamos todas as informações
informações ao final do fluxo. Então, como vocês puderam ver, é um trabalho de equipe realmente completo. Isso funciona extremamente bem. Ele não dá muita margem para o erro, principalmente se você utilizar um bom modelo como o GPT 4.1, deixar uma temperatura baixa e, assim, fazer bons prompts, tá? O segredo também está em escrever bons prompts. Então, se você seguir esses passos muito bem, que no caso você só vai conseguir ser bom nisso praticando, você vai atingir bons resultados. Então, é isso que eu queria para mostrar. Vocês conseguem ver que o Flowise é uma plataforma incrível. Ele permite a gente criar agentes realmente complexos e que entregam bons resultados. Então, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje era isso. A ideia aqui no canal é trazer mais e mais vídeos sobre o Flowise. Também quero utilizar o Flowise e o NHN, que a gente consegue construir fluxos bem bacanas. Então, se você gostou, deixa sua curtida aí, dê um comentário. Se você gostou mesmo desse vídeo, se você quer mais vídeos sobre o Flowise, deixa um comentário aí falando que você quer mais, que você gostou, porque isso motiva a trazer mais conteúdos como esse. Também deixa alguma dica ou sugestão, alguma dúvida e compartilhe esse conteúdo com pessoas que valorizam esse tipo de conhecimento. Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima, valeu!